Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A motivação do pecado de rebeldia do povo de Israel. Eu quero me referir àquele pecado de rebeldia de não subir para pelejar contra os habitantes da terra de Canaã. E isso foi, na verdade, uma cadeia de coisas que aconteceram. E no livro de Números, que é um livro histórico, de história do povo de Israel, naqueles 40 anos do deserto, a partir do capítulo 13, nós encontramos, isso já no segundo ano de deserto, a ordem do Senhor para Israel subir ali no Negueb, aquela região de Hebrom, e começar por ali a tomar posse do território que Deus tinha prometido. E isso aconteceu no segundo ano. O primeiro ano foi de ajuste no deserto, receber o maná, depender de se acampar, cada um no seu lugar, a construção, o segundo semestre do primeiro ano foi dedicado à fabricação do tabernáculo, que foi erguido no primeiro dia do segundo ano, e ali pouco depois várias coisas aconteceram, celebraram a Páscoa e por fim a primeira vez a nuvem caminhou, isto no segundo ano do povo de Israel no deserto. E eles poderiam já no segundo ano mesmo, no início, nos primeiros meses do ano, já ter ido para a guerra e tomar posse daquela terra prometida pelo Senhor, que dizia que manava leite e mel. É uma expressão de fartura. Leite e mel eram duas coisas muitíssimo apreciadas naquela época. É bom a gente lembrar que eles não tinham açúcar. Cana de açúcar, o que adoçava era o mel. Para eles o mel era muito importante, inclusive eles tinham mel de plantas, algumas plantas, também a tamargueira, que dava um mel gostoso, mas eles tinham que depender dessas coisas para ter o sabor da doçura. Já o leite originava muitas coisas, como queijo e todos os produtos láticos. Portanto, leite e mel eram expressões de linguagem que simbolizavam fartura que o povo de Israel teria naquela terra. Então, eles já tinham passado um ano no deserto, desde que saíram do Egito, e agora estavam frente à terra prometida, era entrar e tomar posse. Mas eles sentiram medo. Eles, na verdade, estavam com medo de Deus, que tinha aparecido para eles um ano antes, lá no Monte Sinai, e eles ficaram apavorados. Portanto, os israelitas, estavam com certo medo, e Deus deu a direção de irem, mas eles preferiram ser cautelosos por causa do medo, falta de fé, incredulidade. Lá no livro de Hebreus, nós lemos que eles não entraram na terra prometida pela incredulidade, não usar a fé. Eles tinham fé, o maná caía todos os dias já, Deus tirava a água da rocha, a nuvem abrandava o calor do dia, iluminava a escuridão da noite. Eles viam esses sinais e, contudo, não usavam a fé. Incredulidade. A incredulidade de tomar posse da terra logo no segundo ano, essa derrota, grande derrota que eles tiveram, foi a motivação para eles não entrarem na terra prometida. Passaram o resto dos 40 anos ali morrendo no deserto até que toda aquela geração morresse. No capítulo 13 de Números, nós encontramos eles enviando espias. Moisés então selecionou um de cada tribo e 12 espias foram enviados para fazer um relatório. Isso é uma situação perigosa. Nós deveríamos sempre
tomar pé da situação em um bairro, por exemplo, para nós partirmos para dar o testemunho do Senhor, evangelizarmos um bairro. Eu acho que cada célula, cada grupo de irmãos deveria periodicamente dar uma volta no seu bairro e orar em cada rua, em cada esquina, e buscar de Deus a direção sobre como fazer isto. Leve um grupo de irmãos, passe uma tarde lá em oração, andando, caminhando, orando, buscando a direção de Deus de como abençoar aquele bairro. Você conhece alguma igreja que faz isto? Uma célula que faz isto? Isso é ordem do Senhor. O processo de evangelização inclui isto. Você não vai evangelizar assim do nada, vai se preparar, ficar em Jerusalém antes de sair para evangelizar. Células deveriam fazer isso no seu entorno, à sua volta. Igrejas deveriam levar seus membros a fazer uma caminhada pelo bairro, em oração, conhecendo melhor os moradores dali. Isso deveria ser feito. O povo de Israel, então, foi enviado na forma de 12 espias que representavam o povo todo, para espiar a terra e trazer um relatório. E foi um relatório negativo, porque eles viram as coisas ruins e não focalizaram as boas. É muito comum isso acontecer. As pessoas veem as coisas ruins da igreja. Essa igreja está toda errada, todo mundo em pecado. O que eles querem dizer? Que eles conhecem 2 ou 3 pessoas que estão vivendo em pecado. E eles deveriam tomar alguma providência, porque eles são responsáveis diante de Deus também. Mas ao invés disso, eles resolvem falar, abrem a boca e falam de toda a sujeira. Aqui ninguém chega na hora, todo mundo chega atrasado, tem gente que não vem e fica por isso mesmo, a culto é isso aí, a igreja fica esvaziada, todo mundo vivendo em pecado. Há pessoas que estão falando isso das igrejas. É bom você lembrar, a igreja é a noiva do Senhor. Por pior que ela esteja, é a noiva do Senhor, não fale mal. Assim, da igreja, há coisas boas. O profeta Elias viu que tudo estava perdido em Israel, reino do norte. O Senhor falou, meu servo, você não está vendo tudo. Ainda há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Era pouco, mas para Deus era o suficiente para abençoar toda a nação. E os espias viram as coisas negativas, não focalizaram as positivas. Isso pode acontecer conosco. E desanimaram o povo. O povo quis voltar para o Egito. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Provavelmente um grupo voltou para o Egito, mesmo porque havia outros que não eram israelitas, que estavam no meio deles. Deus frequentemente se referia ao estrangeiro, cuide do estrangeiro, ame o estrangeiro que quiser estar entre vocês, seja um como vocês. Havia estrangeiros e provavelmente um grupo voltou ali naquele segundo ano por ocasião daquela negativa, daquele relatório negativo dos espias. E Deus ficou indignado e disse, Moisés, eu já decidi. Para não destruir o povo todo, porque você intercedeu, eu queria destruir esse povo todo. Mas você intercedeu, então eu vou ter misericórdia. Mas essa geração vai perecer no deserto. Vocês vão ficar 40 anos no deserto, até que toda essa geração morra e uma nova geração se levante com sangue novo para eu poder trabalhar com a nova geração. Então, podem ir para o deserto. Quando Moisés disse isso para o povo, muitos falaram, não, nós nos arrependemos, então nós vamos agora fazer o que Deus quer. Agora não adianta. O que Deus quer, que vocês fiquem no deserto. Mas se vocês quiserem subir, Deus não vai com vocês. Não, mas nós vamos, agora nós vamos fazer a guerra. Não vão. Sem a direção de Deus, sem a bênção do líder, não vá. Meu irmão, você vai fazer uma viagem, vai abrir um trabalho, vai fazer uma visita, você foi buscar a bênção de Deus através do seu líder. Isso é fundamental.
ter a bênção de Deus através do seu líder. E eles não tiveram, porque desobedeceram a Deus, a Moisés, e foram. Teimosamente, obstinadamente, eles foram para fazer aquela guerra. Sem Deus, sem a direção de Deus. Foram derrotados vergonhosamente. Vamos procurar entender esse processo, como aquele pecado gerou uma rebeldia. Eles precisavam ser tratados. Deus fez o diagnóstico como um grande médico e disse: o pecado está arraigado no coração dessa gente. Essa geração não dá mais, vamos fazer outra. Hoje, muitas vezes, Deus diz a mesma coisa. Esse Israel está todo condenado. Eu vou separar a tribo de Judá para ver se salva. Eu vou separar um povo para santificá-lo, porque o resto está perdido. É mais ou menos o que Deus está querendo fazer em nossos dias. Quando a Babilônia já está tomando conta do ambiente religioso, Deus quer separar os seus para viverem uma vida santa. Deus faz isso. Quando tudo está ruim, Deus separa alguns para poder santificá-los. Entenda o que Deus está querendo fazer em nossos dias.